Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Está começando agora mais uma edição do Opinião. E nesta quinta-feira, dia 10 de abril, nós estamos recebendo com muito prazer dois colegas jornalistas. Sandro Tadeu, que é editor de política, repórter político, bastante tarimba, da BS9. Boa tarde, Sandro, muito obrigado pela presença. Olá, boa tarde, Chico, boa tarde, Edson, boa tarde especial a todos os telespectadores e internautas. Muito bem, e também o colega jornalista, presidente do Novo Jornal da Orla, Edson Carpentieri. Edson, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Chico. Prazer estar aqui com você, com o Sandro e com os seus telespectadores e internautas. Muito bem. E assim vamos começar o programa, que trata hoje de um tema, inicialmente, tema de 25 anos sem Davi Capistrano, essa referência em saúde pública para o Brasil. E hoje à noite, no Sindicato dos Bancários, a partir das 19 horas, haverá uma homenagem póstuma a Davi Capistrano, 25 anos sem Davi, que faleceu em novembro de 2000, como se sabe. Mas nós vamos ver um pequeno VT que conta brevemente algo sobre a trajetória de Davi Capistrano. Vamos ver, por favor. Na área da saúde, nós não podemos só trabalhar com certas perspectivas de longo prazo, de médio prazo. A longo prazo todos estaremos mortos, né? A criança que tem um problema detectado hoje, daqui a algum tempo não é mais criança, perdeu a infância. O idoso não pode esperar, por razões óbvias. Nós temos que trabalhar com pressa. O contrário disso é insensibilidade diante do sofrimento. Filho de Davi Capistrano, deputado estadual pelo PCB em Pernambuco, e Maria Augusta, dirigente do Partido Comunista na Paraíba, Davi Capistrano da Costa Filho nasceu em 1948 no Recife. Considerado um brasileiro à altura de Oswaldo Cruz, formou-se em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Especializou-se em pediatria e saúde pública em São Paulo. Foi secretário de saúde em Bauru, criando os núcleos de saúde e viabilizando a construção do pronto-socorro municipal. Foi membro do comitê assessor da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que reuniu mais de 4.000 participantes. O relatório final da conferência serviu de base para o capítulo sobre saúde na Constituição Federal de 88, resultando na criação do SUS. Em 89, se tornou secretário de Higiene e Saúde de Santos, onde enfrentou muitos desafios. A cidade vivia uma grave crise na Casa de Saúde Anchieta, uma instituição psiquiátrica privada que tratava os pacientes com choques e humilhações. O local era conhecido como Casa dos Horrores. Capistrano decretou imediata intervenção do local. O ato ficou conhecido como o início da luta antimanicomial no Brasil. Os pacientes tiveram alta e passaram a ser tratados em regime aberto na rede substitutiva ao manicômio, formada por núcleos de atenção psicossocial, os NAPs. Criou 23 policlínicas informatizadas que garantiram atenção básica nos bairros. Mas havia um desafio ainda maior. O município confirmava altos índices de mortes por causa da AIDS. Davi enfrentou a AIDS, criando vários serviços de atenção aos portadores do vírus, incluindo o Centro de Referência em DST-AIDS, a Casa de Apoio aos Portadores do Vírus e a Policlínica do Centro, na área portuária, voltada para esses pacientes. Realizou campanhas de prevenção e de conscientização para acabar com o preconceito e a discriminação. Santos foi a primeira cidade do país a oferecer gratuitamente o tratamento e o coquetel de remédios com recursos do próprio município. Capistrano iniciou um programa de distribuição de seringas aos drogaditos, o que lhe rendeu uma ordem de prisão. Da atenção aos soropositivos até a educação sexual nas escolas e prevenção aos profissionais do sexo, do sistema de vigilância epidemiológica, as garantias legais dos direitos dos pacientes e o combate à discriminação, Santos saiu da condição de cidade com maior incidência de AIDS. Muito bem, esta parte da trajetória de Davi Capistrano, que hoje ainda faz muita falta para a saúde pública brasileira. Edson Carpentieri, queria começar com você. Você trabalhou com o Davi Capistrano na Prefeitura de Santos, o que representa
o que Davi representou para a saúde pública. Inicialmente, eu quero cumprimentar a TV Cultura por essa introdução, esse mini documentário aí, né? Mas está perfeito, foi muito bom, não sei, a equipe toda que produziu, meus parabéns, retratou, resumiu um pouquinho da história do Davi Capistrano, que eu diria, eu estou completando esse ano 50 anos de jornalismo, e nesses 50 anos eu não conheci alguém que tivesse a preocupação com o ser humano mais pobre, mais humilde, mais que o Davi. Pode ter que tem alguém que tivesse parecido, mas igual o Davi Capistrano, a preocupação dele com os mais pobres, com os humildes, com os deserdados, eu não conheci igual. Foi um grande homem público e uma das minhas tristezas é ver que a cidade de Santos não reconhece isso. Infelizmente, Santos não reconhece o valor que esse homem teve, não apenas para Santos, para a Baixada Santista, para a humanidade, para a raça humana. Porque o que ele fez aqui, começou aqui, se espalhou com a luta antimanicomial, o tratamento contra a AIDS, foi pioneiro, se espalhou pelo mundo, e só Deus sabe quantas vidas foram salvas em função disso. Então, eu acho que o Davi Capistrano... Um privilégio para você que trabalhou com ele. Foi um privilégio, e eu queria dizer que depois que ele deixou a prefeitura, eu fiquei muito amigo dele. Cada 15 dias, domingo, eu ia na casa dele. E ficava batendo papo 2, 3 horas com ele, porque eu admirava muito o Davi Capistrano, a inteligência dele. Brilhante, intelectual. A inteligência erudito. dele, principalmente o que me chamava mais atenção, já disse aqui, a preocupação dele, a empatia com os mais pobres. Eu acho que isso é ser humano na acepção da palavra. Muito bem. Como disse logo no início do vídeo, aquela frase do Davi, com relação à saúde pública, né, precisamos trabalhar com pressa, porque o contrário disso é insensibilidade diante do sofrimento. Davi Capistrano acabou de dizer isso aqui. Então, Chico, só mais um episódio rapidinho. Quando o Davi morreu, eu estava já no Jornal da Hora, e eu quis fazer uma homenagem a ele. Sim. E o José Serra era do PSDB. Isso. Ministro da Saúde. E chamou o Davi. Eu liguei para o Ministério e falei, queria um depoimento do ministro sobre o Davi, que eu sei que eles trabalharam juntos. Aí eu recebi a resposta, o ministro vai dar esse depoimento, sim, faz um artigo, mas ele tem uma exigência, que seja publicado na íntegra. Eu falei, perfeitamente. E fiz o pedido para a equipe do Lula, eu falei com um tal de Tibúrcio. Falei, o Davi Capistrano faleceu, uma grande referência, um dos líderes do PT. Se poderia o Lula mandar um artigo, o tal do Tibúrcio falou umas 20 linhas. Faça o que vocês acharem que deve. Bom, o artigo do Serra saiu no Jornal da Hora, no estado de São Paulo, e o artigo do Lula eu estou esperando até hoje. Nossa. Acho que fiz questão de dizer isso porque foi uma desconsideração, nem sei se chegou no Lula, mas da equipe do Lula com o Davi Capistrano. Sem dúvida nenhuma. Santo Tadeu, gostaria de ouvi-lo. E o Davi, assim, além desse olhar social que o próprio Edson comentou, ele era um santista fanático. Eu estava relembrando aqui alguns causos contados pelo então secretário de esportes dele, Célio Nori, que coordenou durante muito tempo o Fórum da Cidadania, falando dessa paixão que ele tinha pelo Santos. E o Davi, antes dele ser secretário aqui em Santos, ele estudou a cidade de Santos, né? E numa época que não tinha internet, não tinha inteligência artificial, ele era um estudioso nato, né? E conhecia muito bem todo o que precisava ser feito aqui pela cidade. Tanto é que toda essa estrutura de saúde que a gente tem aqui, com os NAPs, na área de saúde mental, questão das policlínicas, né? Até que foi um gesto muito nobre por parte do ex-prefeito Paulo Alexandre de batizar novamente as unidades básicas de saúde de policlínicas, né? Que já havia uma estrutura aqui na cidade na época do governo Justo, né? E, enfim, isso acabou sendo aprimorado, sendo batizado como policlínica e virou uma referência, inclusive, nessa parte da informatização, né? A gente está falando de informatização na década de 90, né? E hoje a gente tem muitas prefeituras que ficam patinando, não conseguem manter um sistema para registrar ocorrências, ter o histórico dos pacientes, e isso Santos já fazia lá atrás, quando os recursos eram
bem menores. Esse é o cartaz do convite que estamos apresentando agora para a homenagem póstuma de hoje à noite no Sindicato dos Bancários, a partir das 19 horas, 25 anos sem Davi Capistrano. E falando em história, só para aproveitar esse minutinho final que vocês estavam contando, eu queria lembrar de uma ocasião, mostrando o Davi era um leitor compulsivo, um intelectual. Eu lembro que um domingo de manhã eu estava de plantão no jornal A Tribuna e toca o telefone para mim, eu atendi o telefone e ele com aquele seu tom peculiar, característico, né, ao se referir a nós, jornalista Lascala. Aí, não, prefeito. Ele era prefeito de Santos, domingo de manhã. Ele falou assim, eu estou lendo aqui as atas do Congresso Operário de 1908. As atas do Congresso Operário de 1908 no Brasil. E eu vejo aqui, entre os depoimentos, as manifestações, o nome de Luiz Lascala. Por que ele é seu? Eu falei, prefeito, é meu avô. Que, aliás, dá nome à Praça do Aquário. É meu avô, e que foi uma liderança. Eu falei, porque tem umas manifestações aqui muito interessantes dele com relação ao trabalho em 8 horas, a defesa das 8 horas de trabalho, já naquela época. Ele falou, eu estou aqui muito interessado, lendo com muita atenção essas atas do Congresso Operário, que depois virou um livro do Michael Hall e do Paulo Sérgio Pinheiro, chamado A Classe Operária no Brasil. Então isso mostra, veja, um domingo de manhã, prefeito de Santos, lendo as atas de um Congresso Operário de 1908. Este era o Davi Capistrano. Brilhante, intelectual, e faz até hoje muita falta para a saúde pública do Brasil. Nós vamos, Edson, meu caro Sandro, para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta quinta-feira, 10 de abril, e hoje recebendo com muito prazer 2 colegas jornalistas, o presidente do Jornal da Orla, Edson Carpentieri, e o repórter político, editor da coluna BS9 de Política, Sandro Tadeu. Eu queria, neste bloco, Edson, falar um pouquinho a respeito dessa nova iniciativa do novo Jornal da Orla, com relação a esse balanço dos 100 dias dos prefeitos que vocês estão lançando, os 9 prefeitos da região, fazendo um balanço dos primeiros 100 dias de governo. Gostaria que você falasse um pouco a respeito dessa iniciativa do jornal. Eu acho que é uma oportunidade dos prefeitos mostrarem e a população saber, ter conhecimento do que está sendo feito e o que se pretende fazer, né? Porque a comunicação é importantíssima e hoje, ainda mais hoje, no tempo que está cheio de fake news, né, Chico? Então, eu acho que chegou o momento, e eu acredito que começa a ter um ponto de virada, e os veículos de comunicação responsáveis, os verdadeiros veículos de comunicação. Sim. Porque hoje no Brasil, com o WhatsApp, com a internet, nós temos 220 milhões de jornalistas. Todo mundo acha que é jornalista, publica informação falsa, não checam. O que eu acho, o que eu acho é mais importante do que o fato. Às vezes por maldade e às vezes por falta de conhecimento. Claro. Então, eu acho que o objetivo é levar ao cidadão a informação correta, o que o prefeito que foi eleito democraticamente na sua cidade está fazendo, uma espécie de prestação de contas e o que ele pretende fazer. Vai fazer, né? Eu acho que esse é o papel e o objetivo desse projetinho que a gente está fazendo, é mostrar esse serviço. Muito bem, em parceria, inclusive, com a Record, né? Em parceria com a TV Record, Litoral e Vale. Lógico, e nesses 100 dias, e o Jornal da Orla também, o novo Jornal da Orla está completando agora, vai completar agora dia 26 de abril, 3 meses, né? 3 meses. Dá para fazer um balanço desses 3 meses? Eu acho que... Está indo bem, né? Está indo bem, a resposta do nosso público leitor é muito grande, né? As pessoas querem, às vezes me ligam pedindo jornal, eu falei, mas só a cidade de Santos tem mais de 400 mil habitantes, não dá para ter jornal para todo mundo, entregar em casa. A gente entrega em casa bastante, residência. Em bancas também. Em todas as bancas, são mais de 200 bancas das 9 cidades, recebe todas. Todas, ótimo. E na cidade de Santos, mais de 50 pontos, padarias, supermercado, shopping, pontos de grande concentração. Então a gente faz, mas não dá para atender todo mundo.
Então, quem não recebe, pode ler pela internet. Tem o Jornal da Hora, tem todo dia, nós temos edições diárias. Né? A gente está com uma equipe de 20 jornalistas aproximadamente. Uma bela redação. Uma redação. E estamos aí. Você, telespectador aqui da Opinião, pode mandar sugestão de pauta. Eu gostaria de saber sobre isso. A gente tem um canal direto com o leitor. Então, o nosso objetivo é prestar um serviço de qualidade, é um jornal de leitura, né? Basicamente de leitura. No dia a dia, as notícias noticiário em tempo real, atual, você acessa o portal, notícia em tempo real. Mas o final de semana é com mais artigos, é um jornal mais... De leitura, enfim, de todas as áreas. A gente criou, eu achei muito interessante, a editoria de longevidade. Com o Ricardo Muti. O Ricardo Muti, o Alceu. E o Ricardo Muti tem com ele cerca de 70 influenciadores, 50 os mais renomados do Brasil. Então é informação importantíssima para quem tem, não é só para quem tem mais de 50, não, para quem quer viver mais com saúde e qualidade de vida. Legal. São informações muito importantes. E também a área de inclusão agora, a gente vai dar muito espaço para a inclusão, para pessoas que têm algum tipo de deficiência. Aliás, parabéns, é fundamental. Parabéns pelo caderno que vocês fizeram agora, sobre o autismo. No Abril Azul, né, que é o mês de conscientização do autismo, do transtorno do espectro autista, e o Jornal da Hora teve um caderno muito importante, muito interessante a respeito do tema. Parabéns, portanto, viu, Edson? Eu acho que nosso objetivo é esse, você produzir conteúdo que possa contribuir com a sociedade para que as pessoas possam ter uma vida melhor sem preconceito, pensando... Inclusão, né? Inclusão, tanto mais empatia, né, Chico? É isso que a gente vê. No mundo hoje, cada vez mais dividido, você vê... eu acho que talvez a internet... Eu reputo que isso aí, o celular, que a gente... É uma bênção, mas é também uma maldição, né? Porque eu vejo pelas crianças de hoje... Não sabe o que é um cavalo, quer subir numa árvore, quer pescar, é tudo virtual. Então, o olho no olho está acabando, né? Isso aí afasta um pouco as pessoas vão se tornando mais frias, né? Distantes. Então, e, portanto, estimulando esse clima até de agressividade, de intolerância, de intransigência que se vive. A política virou guerra, quando poderia ser uma disputa, não guerra. Lógico, é evidente. Então, você não gosta do Lula? Ótimo, na próxima eleição vota contra, vota no outro, mas tem que torcer para dar certo, nós estamos no mesmo barco. Se ganhar Bolsonaro ou quem for o candidato Bolsonaro, torcer para dar certo. Nós estamos no mesmo barco, se afundar, morre todo mundo. É verdade. Informação, né, meu caro Sandro, informação gera empatia, empatia gera respeito. Aliás, é o lema do Abril Azul deste 2025. Sim, é importante, Chico, e até o Edson aqui foi bastante humilde falar do Jornal da Hora. Ontem mesmo eu liguei para o Eduardo Silva, parabenizei ele pela matéria sobre o Soares, que é uma lenda da Várzea. O Soares foi meu vizinho, e realmente é uma matéria de fôlego ali, recontando a história, né? Que são personagens que passam batido na vida da cidade, né? As gerações mais novas não conhecem, não sabem o que ele representou, né? Então, realmente, a comunicação tem esse lado importante. O resgate da história. Resgate histórico, né? Porque o jornalista, ele faz a história no dia a dia, né? Quantas vezes eu não procuro, ainda mais hoje com a facilidade que a gente tem, com a hemeroteca digital que é disponibilizada, né? Então a gente consegue ter acesso a muitas informações e até mesmo corrigir informações que às vezes acabam sendo divulgadas, né? Que nem eu vou dar um exemplo aqui falando do próprio Davi Capistrano. Morreu recentemente o Zé Eduardo, que foi, acho que, salvo engano, o primeiro secretário de Meio Ambiente de Santos, que foi uma pasta criada exclusivamente na época do Davi. E aí falava uma confusão, não, porque foi da Telma, ele que foi responsável pelo projeto da balneabilidade das praias, mas não, e na época, quando esse projeto foi iniciado no governo Telma, ele era funcionário da Sabesp, e só depois é que ele deu continuidade, né? Então, às vezes é importante a gente resgatar a história, né? E o jornalismo tem um papel fundamental. Não sei, agora, Chico, eu quero tornar público aqui uma frustração minha no Jornal da Hora. Não ter o Sandro Tadeu, né? Que eu reputo um dos melhores jornalistas
Sem Obrigado, dúvida. Não só da Baixada, mas Sem do dúvida. país, porque ele sabe fazer as coisas, ele procura um repórter de primeira linha, um repórter De que pode, primeira linha. pode atuar em qualquer veículo do Do Brasil. Brasil, sem Então, dúvida. a gente sonhou com Mas olha, o Sandro no Jornal da Orla. Há sempre tempo, é sempre tempo, né, Sandro? É verdade. O Sandro tem muitas atividades, evidentemente, mas sem dúvida é um profissional de gabarito. Há muitos anos um repórter político como poucos. Como poucos, sem dúvida. Eu posso falar isso tranquilamente, você também, porque a gente fez política há tantos anos, continua fazendo, Continuamos né? fazendo. Sim. E a gente sabe onde a coisa é boa, É né? verdade. Não, e jornalista veterano, velho como nós, né, a gente sabe como fazer, a gente sabe a importância do resgate da memória da história. É fundamental. Se não for assim. E a gente tem um desafio, Chico, até voltando àquele tema lá dos 100 dias de governo, é que hoje a gente está numa geração onde os políticos eles preferem ir à rede social, onde não tem o contraditório, não tem o questionamento, fogem das entrevistas. Né? Então, Claro. é muito comum isso. Né? Então, a gente tem que louvar essa iniciativa, essa parceria Lógico. do Jornal da Orla com a Record, de levar o prefeito, de levar os questionamentos para apresentar, porque aqui na Baixada a gente vê que tem gestores que estão enfrentando alguns problemas, seja com greve, com funcionalismo. A gente teve no caso de Peruíbe, sofreu uma enchente muito forte, né, no início deste ano. Então, cada cidade tem a sua peculiaridade, algumas cidades receberam a cidade com problemas financeiros muito graves, como o caso de Guarujá, e o Farid, que inclusive foi o entrevistado de ontem, apresentou ali, deu a cara a tapa, explicando o que aconteceu com a cidade, o que recebeu, o que está sendo feito. Então eu julgo assim que foi algo muito importante essa postura do Farid neste primeiro momento. Agora, senhores, aproveitando só esse gancho, e Mongaguá? Isso que eu ia Vamos ter perguntar. Eu ia eleição? falar, olha, você lembra meu pensamento? Eu ia fazer essa pergunta para o Sandro. Vamos ter eleição, não vamos? Vai ser dia 8 de junho? Como é que está isso, afinal? Então, nesses últimos dias começou a circular uma resolução, uma portaria, né, uma proposta de resolução com a indicativo da data do dia 8 de junho. Mas isso ainda não foi batido o martelo pelo Tribunal Regional Eleitoral, o que deve provavelmente acontecer, porque o TRE normalmente marca essas eleições suplementares sempre no primeiro domingo de cada mês. Sim. Então, tanto é que a gente teve agora em abril uma eleição em Eldorado, no Vale do Ribeira, que aconteceu uma situação semelhante à de Mongaguá, né? E lá o presidente da Câmara, que estava interino, acabou ficando, né? E em Mongaguá a gente muito provavelmente vai ser no dia 8, e paralelo a isso também o ex-prefeito Paulinho Wiazowski, né, ele está tentando apresentar recursos no próprio Tribunal Superior Eleitoral e também no STF, né, tanto é que ele perdeu ali a questão por 4-3 no TSE, que foi uma decisão dividida, né, que mostra de fato que não é uma solução fácil ali, né, então ele ainda está tentando reverter isso. Parece que é difícil, não é? Até é mais difícil. O segundo colocado também está reivindicando a posse, né? Exato. Né? Na eleição normal. É que em Mongaguá pode acontecer de tudo, Chico. Eu estava relembrando aqui que em 2018, durante o segundo turno das eleições, a população de Mongaguá foi às urnas para uma eleição suplementar. E quem ganhou aquela eleição foi o Rodrigo Casabranca, que é o que está pleiteando agora. Só que nesse tempo havia já um pedido para o então vice-prefeito Márcio Cabeça voltar para a prefeitura. E ele conseguiu, na semana da eleição, uma decisão do STF, uma determinação para que ele retornasse o cargo. Então, em 2018, o Rodrigo Casabranca ganhou a eleição suplementar, mas não assumiu. Porque 3 dias depois o Márcio Cabeça voltou à prefeitura. Muito bem. Essa é uma das falhas da nossa justiça eleitoral. Terrível, né? Eu acho que o voto do eleitor não pode ser desconsiderado em hipótese alguma. Então não deixa ser candidato. Não pode, não vai ter o nome na urna. Agora, tem o nome na urna, ganhou a eleição, respeita o resultado, né? Mas, infelizmente, a justiça age dessa maneira. E aí nós estamos numa situação, um imbróglio que não se resolve. Quer dizer, imagina até o Jornal da Orla. Quem é que vai trazer para os 100 dias, né? Pois é. Vai ser o prefeito, vai fazer o balanço dos 100 dias. Muito bem, mas isso é um problema do Edson Carpentieri e da turma lá do Jornal da Orla. Então vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida.
Muito bem, estamos de volta com a opinião desta quinta-feira, 10 de abril, e hoje recebendo dois jornalistas, os colegas Sandro Tadeu, da coluna, da coluna BS9, coluna de política da BS9, e também o presidente do Jornal da Orla, Edson Carpentieri. E agora, meus amigos, nós vamos ver um VT que trata do projeto de lei da anistia, mas que está sendo solicitado por outro PL, o Partido Liberal. Vamos ver o VT, por favor. Quarta-feira de pauta cheia no plenário da Câmara. Os deputados tiveram mais de 20 assuntos para analisar, entre temas que tratavam de segurança, trabalho e meio ambiente. Mas nos corredores e gabinetes, o Partido Liberal se concentrou em convencer parlamentares a apoiar o projeto que prevê a anistia dos envolvidos pelos atos golpistas de 8 de janeiro. A oposição diz já ter reunido pelo menos 230 das 257 assinaturas necessárias para incluir o pedido de urgência na pauta da Câmara. A intenção do líder do PL, Sóstenes Cavalcante, é conseguir os nomes restantes antes da sessão desta quinta-feira, mas enfrenta resistência. Os líderes do Centrão estariam incomodados com a obstrução. Por isso, o PL retirou essa orientação. Sobre o PL da anistia, eu acredito que as pessoas que estavam no 8 de janeiro devem ser punidas pelos crimes que elas cometeram, que é principalmente de dano ao patrimônio. Eu não acho que nenhuma delas tinha capacidade nem intenção de dar golpe de Estado. Mas eu vou apresentar uma emenda para que a anistia não se aplique para quem de fato queria dar um golpe de Estado e aprova sua bolsa sobre isso, como é o caso Bolsonaro, Braga Neto e todos aqueles que foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Sóstenes Cavalcante também desistiu de divulgar o carômetro, instrumento que revela os nomes dos deputados que não assinaram o requerimento de urgência para o projeto de anistia. O presidente da Câmara, Hugo Mota, já deixou claro mais de uma vez que não cederá à pressão para pautar a proposta. Muito bem, senhores. Esse tema aí vem mobilizando o Congresso Nacional. O presidente Hugo Mota, da Câmara dos Deputados, não parece disposto a pautar em regime de urgência essa questão da anistia. Qual é a avaliação que vocês fazem, Sandro? Olha, Chico, realmente há um esforço muito grande aí por parte dos parlamentares do PL em pautar essa discussão, inclusive dos deputados aqui na nossa região da Baixada Santista, 2 deles já assinaram esse pedido de urgência, que é o caso da deputada Rosana Vale do PL, e também nesta semana o delegado da Cunha do PP também assinou esse projeto. Eu acho que assim, a gente está perdendo tempo demais com uma discussão a respeito disso. Eu acho que o Congresso Nacional em especial, teriam outras demandas, né, teriam outras prioridades para se dedicar, além do PL da anistia. E eu acho que assim, até uma forma da gente conseguir resolver essa situação, ou até mesmo tirar o discurso do pessoal da oposição, seria o próprio presidente Lula dar um passo atrás e conceder uma anistia para aqueles que cometeram casos menos graves, como por exemplo, ver de fato aqueles que não estão, que financiaram, enfim, porque de uma certa forma você acabaria desarmando essa bomba e traria ganhos políticos ali para o governo e acabaria de vez essa história. Então eu acho que essa é uma possibilidade que deveria ser analisada pela equipe do presidente Lula, né? Não sei se isso passa pela cabeça dele, mas eu acho que seria uma alternativa interessante. Edson, qual é a sua avaliação? Eu gostei da fala do deputado Kim. Porque muitos que estão lá foram massa de manobra, são inocentes inúteis. Não são úteis, inocentes inúteis, né? Mas eles tinham a intenção de incentivar o golpe de Estado. Ninguém foi lá passear. Foram lá para ver se o Exército, as Forças Armadas de modo geral, dessem o golpe. Então eles tinham, não foram lá para brincar de parquinho, não. Foram lá. Agora, pode ser uma revisão de pena menor, uma prisão domiciliar, algo assim, eu acho que é válido. Agora, quem planejou o golpe de Estado está na cadeia, como está o Braga Neto já, preventivamente. Claro. Então, eu acho que eu gostei da fala do Kim. Estou de acordo com ele. Eu acho que assina embaixo o que o Kim falou. O presidente Hugo Mota não parece disposto a pautar isso aí. Quer dizer, ele está levando... E essa questão da dosimetria também, de certa forma, faz com que haja tempo para que isso se esvazie. Você vai dosando a pena, diminuindo, prisão domiciliar para um, para outro, você alivia a pressão.
e fica em cima dos mandantes. Mas, Chico, é uma ilusão, é uma falsa ilusão, porque as nossas leis são muito frouxas, né? Quem pegou 14 anos vai ficar preso 2 anos e pouquinho, um sexto da pena já sai. Sim. Então, é isso que as pessoas precisam entender. 14 anos não são 14, são 2 anos e pouco. Assim mesmo pode ser exagerado para quem foi inocente e inútil na história, né? Não tenha dúvida. Agora, tudo isso passa, evidentemente, pela tentativa de também anistiar o presidente Bolsonaro, embora ele esteja inelegível pela questão eleitoral, tá certo? Independente disso. Mas, de qualquer maneira, o pano de fundo é esse mesmo. Quer dizer, de alguma forma, viabilizar, permitir que Bolsonaro venha disputar a eleição do ano que vem. Desde o início, né, Chico, isso fica evidente, né, e eu acho que todas as pessoas só não enxergam isso quem não quer, né, até pelo histórico do Bolsonaro, né, a gente vê que ele vai deixando os aliados aí ao longo do caminho, né, o histórico dele mostra claramente isso, né, e assim, até mesmo nesse ato que houve, que foi realizado na Avenida Paulista, ele ficou mais falando dele do que das pessoas que estão presas, enfim, e ele, como um grande líder, né, como ele se apresenta, ele deveria ser o primeiro, olha, quero ser preso junto, quero estar junto com essas pessoas, mas não, qual é a atitude que ele teve? Foi ir para os Estados Unidos ali, com a justificativa de não empossar o então presidente eleito Lula, né? Enfim, então é uma situação realmente complicada, né? Então eu acho que os próprios fatos, né, do Bolsonaro, os gestos dele acabam sendo contraditórios e mostra de fato aí que ele está pensando nele mais uma vez. Edson, aproveitando esse gancho, a direita tem diversos pré-candidatos, direita e centro-direita, né? Diversos governadores, o Ratinho Júnior, o Tarcísio de Freitas de São Paulo, Ronaldo Caiado, que até já lançou a sua pré-candidatura, entre outros nomes, até os nomes da família Bolsonaro, quer dizer, o deputado Eduardo Bolsonaro, hoje nos Estados Unidos, e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Na hipótese do ex-presidente Bolsonaro não disputar a eleição, o que você acha que vai acontecer com esses nomes de direita e centro-direita? Bom, algum nome que vai unir todos e sair como candidato? O nome mais viável é o do Tarcísio de Freitas. Mas se eu fosse o Tarcísio de Freitas, eu não aceitaria, porque ele vai deixar uma reeleição garantida em São Paulo, que é um país. São Paulo é uma potência, né? É um país na Europa. Acho que ele tem reeleição garantida. Tem reeleição garantida em São Paulo. Por uma eleição duvidosa. Eu, na minha opinião, se ele enfrentar o Lula, ele perde. Perde. Vai ser apertado, mas perde. Na minha opinião, posso estar enganado. Claro. Se as coisas mudarem, a inflação continuar subindo, o Lula cair, tudo bem. Hoje, se tivesse hoje a eleição Tarcísio e Lula, as pesquisas mostram que o Lula ganha. Hoje. Sim, é verdade. E Romeu Zema, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado. Esses aí não pagam nem pra ser. Eu acho que o mais forte seria o Tarcísio de Freitas. Agora, tem uma coisa que também vai pegar se ele sair para presidente contra ele, né? Aquele bonezinho do Trump que ele botou na cabeça também. O Trump está incendiando o planeta. Aí não vai dar para dizer que ele não usou o boné, né? E aí, vai usar o bonezinho do Trump? Aquilo vai ser um calcanhar de Aquiles dele. Agora, Sandro, há quem diga que o nome Bolsonaro estará na cédula. Sim. Seja ele qual for. Você acredita nisso? Que uma eventual candidatura do Eduardo Bolsonaro, ou mesmo da Michele Bolsonaro? Olha, eles têm um peso muito grande, né? Inclusive dentro do próprio PL. E o PL, a gente precisa ser sincero aqui, eles estão de olho na eleição para o Parlamento, para o Congresso Nacional. Então, quanto mais cadeiras eles fizerem, melhor, que é o que a gente viu agora. O PL tem quase 100 deputados, 91 deputados, enfim. Então, esse é o principal foco, né? Agora, de fato, né, eu acho que o Tarcísio, ele, naturalmente, até por ser de São Paulo, onde tem o maior eleitorado do país, ele pode ser alçado a essa condição de candidato. Mas tem esse fator da família Bolsonaro. Pode ser que aconteça com o Tarcísio algo semelhante que ocorreu com o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, porque ele queria se lançar candidato a presidente, viu que no PSDB ali não daria, ele voltou atrás e saiu novamente candidato ao governo do estado, né? Talvez o Tarcísio possa acontecer essa situação com ele. Né? Mas eu concordo com essa, eu acho que de fato ele... Olha lá o bonezinho lá. Isso aí vai complicar. Vai complicar. Agora eu concordo com essa, eu acho que no final o governador Tarcísio Gomes de Freitas deverá tentar a reeleição.
governador e deixar aí para. Mas ele vai sofrer uma pressão muito forte, né? Vai, Exato. já está Porque sofrendo. é o mais viável, né? É o mais viável, mas de qualquer maneira. Agora, e com relação à esquerda? É o Lula mesmo ou algum outro nome? Porque o Lula chegou a dizer, inclusive, que se eu estiver bem de saúde, se eu estiver 100%, eu saio candidato, algum tempo atrás. O Lula é, sem dúvida, o mais forte, né? Claro. Agora, sem o Lula, acho que a opção seria o Haddad. Agora, não sei se ganha. A pesquisa agora diz que ganharia, mas eu tenho dúvida. Seria uma eleição muito mais difícil. Eu não sei se o Haddad ganharia. O Lula, eu acho que hoje, né? A gente falando em hoje. Sim. Política, um ano e meio é muito tempo. Hoje eu acho que o Lula, com a máquina na mão, não perde para nenhum outro candidato. As pesquisas já mostram Bom, isso. as Que ele ganha no pesquisas segundo mostram. turno, A gente tem que acreditar, né? apesar, Sandro, da impopularidade dele, que chegou a 41%. Exato. Desaprovação do governo. Essa última pesquisa que foi divulgada pelo Datafolha mostra que que estancou essa queda do Lula, né? Então, e tem algumas questões importantes do ponto de vista econômico que podem mudar esse jogo, virar esse jogo, que a economia, de fato, aí é um fator que pesa bastante, como, por exemplo, essa questão da isenção do imposto de renda para quem tem uma renda mensal de até 5 mil reais. Esse é um ponto importante. A questão dos consignados também, que até houve algumas críticas, que seria uma boa alternativa, mas assim, a gente tem uma população muito endividada no Brasil. Então, se você tiver acesso ao crédito consignado, você consegue trocar uma dívida pela outra, né? E aí você consegue economizar mais. Então, são coisas muito recentes, né, que a gente está vendo agora, mas que de uma certa forma podem trazer ônus para o eleitoral lá na frente, né? E assim, a gente não pode esquecer da eleição de 2022. O Bolsonaro, apesar da popularidade ruim, a gente percebia que ele usou muito a máquina pública, né? No caso, ali, com a questão da diminuição do preço dos combustíveis, enfim, e conseguiu ir para o segundo turno e por muito pouco não ganhou a eleição. Muito bem, Sandro. Nós vamos falar agora sobre os efeitos, os impactos do tarifaço de Trump. Há especialistas que dizem que o Brasil será beneficiado. Nós vamos tratar disso no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida. Muito bem, estamos de volta com a opinião e agora vamos para o último bloco do programa desta quinta-feira, dia 10 de abril, recebendo dois colegas jornalistas, Edson Carpentieri, presidente do Jornal da Orla, e Sandro Tadeu, colunista da coluna política da BS9. Muito bem, senhores, nós vamos ver agora um VT que fala do tema do momento, evidente, concentra as atenções mundiais, o tarifaço de Trump, a briga com a China, a guerra comercial, a redução das tarifas. Trump voltou atrás, mas elevou o tarifaço para a China. Vamos ver. Além de subir as tarifas em 50% sobre importações de produtos norte-americanos, a China adotará medidas de controle sobre 12 empresas dos Estados Unidos e colocou outras 6 na lista de parceiros não confiáveis. Pequim também apresentou uma queixa à Organização Mundial do Comércio contra os Estados Unidos, alegando que a escalada de tarifas fere direitos legítimos da China e prejudica o sistema comercial multilateral baseado em regras. A China entende que Trump comete um erro atrás do outro. O tarifaço não é unânime, nem mesmo dentro do governo norte-americano, e gerou bate-boca nas redes sociais. O bilionário Elon Musk, que se tornou um dos influenciadores de Donald Trump, chegou a fazer um apelo direto ao presidente pela reversão das tarifas e chamou o conselheiro econômico de Trump, Peter Navarro, idealizador do tarifaço, de idiota. Antes, Navarro tinha chamado Elon Musk de montador de carros. Agências de risco alertam que, diante do cenário, a economia norte-americana poderá entrar em recessão já neste trimestre. Muito bem. E o Edson lembrava agora há pouco do intervalo que jornais como o New York Times, colunistas como o Friedman, do New York Times, inclusive anunciam a possibilidade, o risco de um colapso econômico nos Estados Unidos, Edson. O Friedman hoje chamou o Trump e a equipe dele um bando de palhaços. E eu acho que o mais grave de tudo não, porque só o Elon Musk, que é o
cara mais rico do mundo, ele tem uma fortuna avaliada em 585 bilhões de dólares. Só o Musk perdeu já, nesse governo do Trump, o poder, a grana de patrimônio dele, de 585 bilhões, ele perdeu 130 bilhões. Então, mas eu acho que o mais grave de tudo... É por isso que chamou o Navarro de imbecil. Ele chamou de imbecil, de estúpido, e diz que é mais burro que um saco de tijolo. E eu acho que o mais grave, além da perda econômica, a perda econômica você pode reverter. Você perde um dia dinheiro, você ganha e perde. Mas uma coisa é difícil de reverter, é a confiança. Credibilidade. O Trump jogou a credibilidade dos Estados Unidos, que eles demoraram anos de parceria com a Europa, com os países aliados, jogou no lixo. Isso é o preço altíssimo e vai ser duríssimo os Estados Unidos recuperarem isso. Reverterem essa situação. Sandro, o Brasil vai ser beneficiado no final, ao fim, ao cabo, como alguns especialistas já andam dizendo? Olha, eu acredito que sim, Chico, porque o Brasil sempre teve uma ótima diplomacia, né? Então, o comércio exterior, a diplomacia tem tudo a ver, né? E o Brasil sempre teve um ótimo relacionamento com a maioria dos países, tem feito um esforço muito grande para ampliar as suas atividades, né, as suas exportações. Recentemente, o presidente Lula esteve no Japão no sentido de ampliar, né, conseguir a exportação. Vietnã, que inclusive na última minha participação aqui, a gente estava com o professor Alípio Labão, né, comentando sobre isso, né, e realmente eu acho que a gente pode ter efeitos positivos em relação a essa questão da economia, né? Porque o Brasil, estrategicamente, ele tem uma grande população, tem energia, tem a questão dos alimentos que pode oferecer para o mundo. Então, estrategicamente, no mundo global, o Brasil está muito bem posicionado. O setor agrícola está confiante, hein, Edson? Está animado, brasileiro. O setor agrícola, o agronegócio brasileiro vai ganhar. Agora, existe o risco da inflação subir no Brasil também, né? E isso é complicado. No fim, sobra para o nosso povo, né? A inflação de alimentos, já está aí a inflação de alimentos. Quer dizer, o povão sempre acaba pagando a conta, porque o Brasil, infelizmente, virou um país de castas, né? A casta do judiciário, que tem esses inúmeros privilégios, hoje saiu eu vi no portal UOL, os juízes do Supremo usando o jatinho da FAB, todos, era só o presidente. Agora todo mundo. E 5 anos de sigilo. E 5 anos, usaram 124 vezes de 2023 para cá os jatinhos da FAB, contra 9 do Congresso, 9 do Senado e 9 da Câmara. Sim. Quer dizer, olha o absurdo. Então é um país de privilégios. É o privilégio do Judiciário, é o privilégio do Congresso, é o privilégio do Executivo. Quem paga a conta é você, que está nos assistindo, e a conta dessas tarifas que subiu. Pouco, subiu 10%, vai ter reflexo no Brasil. Um pouquinho você vai pagar. Vai pagar menos, talvez, que outros países. Mas vamos pagar um pouco também. Para quem já está numa situação difícil, pagar um pouquinho mais é ruim, né? Torna-se mais difícil ainda. Porque na hora de comprar o ovo no supermercado, a carne, o café, né? Então, o cidadão é a hora que ele sente, de fato. Vamos ser menos atingidos. Vamos ser atingidos. Vamos ser atingidos. O setor agrícola, de qualquer maneira, pode levar algum tipo de... o setor agrícola vai ganhar. Vai ganhar algum tipo de vantagem nessa. Sim. Até porque o Brasil também se preparou para isso, né? Há muitos anos, né, o Brasil investe, tem toda uma política pública também, financiamento do governo federal. É bom a gente falar por meio do Plano Safra, né? Porque muitas vezes a gente viu, por exemplo, até mesmo na eleição, o setor do agronegócio embarcar em peso na campanha do ex-presidente Bolsonaro, né? E o governo Lula tem já uma política há muitos anos, né? O governo brasileiro vem investindo no agronegócio, tem vantagens, por exemplo, que o industriário não tem, as pessoas, quem comanda a parte de serviços não tem. Então, realmente, a agricultura a pecuária tem esse olhar voltado do governo federal, né, para essa política e, de fato, tem trazido bons resultados econômicos para o nosso país. O Edson, você veja, o Trump recuou agora, quer dizer, adiou por 90 dias a taxação, né? Só manteve a da China. A da China ele aumentou até. Né? Porque se ele não recua, ele fica muito feio, né? Pois é. E depois as bolsas caindo, a situação... Protestos, a crise econômica em todos os Estados no mundo Unidos. inteiro. A crise no mundo inteiro ele provocou. E teve que, obviamente, até dentro do próprio governo,
dentro do próprio governo dele. Quer dizer, agora vai ter que tomar essa atitude para recuar. E não é só na área econômica. Esse homem mostrou que ele é um cidadão completamente maluco. Onde você imaginava nos Estados Unidos a polícia entrar na sua casa sem mandato, te prende e te deporta para um outro país que não é nem o seu. Gente venezuelano sendo deportado para El Salvador. Quer dizer, então... Aquela prisão que tem lá. Totalmente. Ele rasgou a Constituição, os direitos civis americanos, ele jogou no lixo. Coisa impensável, inimaginável, 6 meses atrás. Então o cara é maluco, completamente maluco. Então, de maluco você pode esperar tudo. A própria questão dos imigrantes, né? A gente tem visto, por exemplo, estudiosos, professores universitários que fizeram alguma crítica aos Estados Unidos estão sendo deportados. Fazem todo um levantamento ali, a pessoa é convidada a voltar para o seu país de origem, pessoas que atuam muitos anos nos Estados Unidos, e é algo que é pouco comentado também na imprensa, né? E que fere justamente a questão da liberdade, né? Que fala que os Estados Unidos é a terra da liberdade, sempre foi referência, e isso caiu por terra, caiu essa credibilidade. O Trump me lembra muito, esse governo dele, o macartismo, dos anos 1950 nos Estados Unidos, e o McCarthy terminou como considerado um sujeito infame e acabou se suicidando, né? Morrendo na desgraça. Agora, fala-se no impeachment, diante de todas essas atitudes, né, de Donald Trump. Vocês acreditam nisso? Porque também o impeachment, o vice me parece que é até pior. Quer dizer, é uma coisa, as declarações do Vance muito mais graves até do que as do Trump. Acreditam no impeachment? Não, eu acho difícil, né? Que eles têm o Partido Republicano, a maioria, eu não acredito. Mas dentro dos republicanos também não estão muito satisfeitos. Não estão. Eles vão perder as eleições para o Congresso daqui 2 anos. Pois é. Ele está afundando. O governo vai afundar. Se continuar assim, vai afundar, né? Realmente é difícil imaginar nesse momento, né, Chico? Mas também quem poderia imaginar que o Trump ia ter esse derretimento na opinião pública em tão pouco tempo? Porque ele ganhou a eleição de uma forma avassaladora, surpreendendo muita gente. E havia um clima de esperança com a eleição dele. De repente, até do ponto de vista econômico. E caiu por terra em questão de meses, né, questão de semanas, né? Então, assim, eu não sei de fato se um impeachment acaba prosperando, né? Até porque o sistema é totalmente diferente aqui, claro, né? E eu acho que até uma boa dica para entender um pouco mais desse mecanismo é a própria série House of Cards, né? Que foi uma das primeiras séries do Netflix, né? De grande sucesso, exatamente, né? Que ali mostra um pouco de bastidor da Casa bastidor, Branca, exatamente, né? De como que é possível, às vezes até um vice-presidente, né? Acabar sendo alçado, alguém que é uma liderança ali na Câmara, se tornar presidente. Você usou a palavra certa, era um clima de esperança que virou medo, e isso é muito ruim, né? E nós tivemos a oportunidade aqui de entrevistar até o André Roncaria, que é o diretor executivo do Brasil no FMI, e ele dizia exatamente isso. Na época, logo depois da eleição do Trump, ele dizia o seguinte: há um clima de esperança, até por razões da questão econômica, né? E isto se diluiu impressionante, é uma coisa de 1 mês, 2 meses, acabou. Quer dizer, as pesquisas mostram isso, os protestos estão aí, é todo mundo reclamando, ou seja, o mundo inteiro reclamando do Donald Trump. É uma coisa impressionante o que aconteceu. Muito bem, meus amigos, olha, nós teríamos muito mais a conversar, vocês sabem, mas temos as nossas limitações de tempo. Eu só queria, antes de terminar, lembrar que hoje, às 19 horas, no Sindicato dos Bancários, acontece um ato de homenagem póstuma a Davi Capistrano. 25 anos sem Davi Capistrano, está aí o convite a respeito dessa grande homenagem póstuma a Davi Capistrano, que faleceu em novembro de 2000. Mas essa homenagem agora é uma homenagem póstuma, portanto, os 25 anos sem Davi, essa referência em termos de saúde pública no Brasil, que continua fazendo, sempre fez e continua fazendo muita falta ao Brasil. Muito obrigado, Sandro, muito obrigado, Edson. Obrigado, Sandro, pela participação. Obrigado, Chico, obrigado, Edson, e até a próxima. Edson, muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com você. Sucesso ao Jornal da Hora. Muito obrigado. Muito bem. Um abraço a todos e especialmente a você, meu caro telespectador, minha cara telespectadora, pela audiência qualificada de sempre. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.